Olá a todos, muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV. É sempre um gosto estar consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, a fazer parte do seu dia. É verdade, nós estamos aqui através da Curiagos, uma televisão nacional e internacional, chega literalmente a toda a parte do mundo, portanto, onde quer que nos esteja a ver, seja muito bem-vindo. Nós temos sempre temas, projetos e convidados fantásticos para si. Exatamente, e hoje nós vamos estar virados para a área da nutrição, muita coisa que envolve a nutrição. Se calhar você também tem algumas dúvidas, eu acredito que também muitas das questões que nós vamos colocar aqui à nossa querida convidada que vai estar aqui connosco também vai servir para você também saber e para também estar informado. Exatamente. Se você gostaria de, ou seja, tem-se algumas questões que você gostasse que nós abordássemos no Manhãs na TV, olha, lance-nos o desafio. Nós temos Facebook, temos o Instagram, você pode falar-nos por esses meios, podemos tentar agendar alguém de encontro, sempre buscamos os melhores profissionais para falar destes assuntos que nós escolhemos no Manhãs da TV, para assim você ficar esclarecido. Mas já tivemos muitas entrevistas com vários profissionais em várias áreas. Isso está no YouTube. Se você for a Manhãs na TV, não. Tem que ir à Curiagos TV, Manhãs na TV, e aí você encontra todos os nossos programas por completo. Exatamente. Vamos estar à conversa com a doutora Sandra Ribeiro e você vai adorar este programa porque vai esclarecer-lhe muitas dúvidas. Nós voltamos já. Já estamos com a doutora Sandra aqui no nosso estúdio. Doutora, muito bom dia. Olá, bom dia. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la cá, ainda por cima uma senhora do Norte, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hoje vamos falar acerca de nutrição. Temos muita coisa boa para conversar. Temos também um livro maravilhoso que está aqui mesmo à nossa frente, Leve para Sempre. Antes de nós abordarmos tudo o que você tem para compartilhar connosco hoje, gostamos de saber sempre como é que começou esta paixão pela nutrição. Bom, de facto, é mesmo uma paixão, porque é isso que me move até aos dias de hoje. Começou um pouco também pela minha autodescoberta, ou seja, como é que eu poderia também ter uma alimentação equilibrada. Eu tenho uma filha com 19 anos, portanto, na altura também era uma preocupação enquanto mãe eu ter, de facto, contribuir para o desenvolvimento da minha filha com uma alimentação mais cuidada, não só com os restantes cuidados que uma mãe ou um pai possam ter. E, de facto, isso levou-me sempre a querer saber mais sobre uma das coisas que nós fazemos todos os dias, a vários momentos do dia, e que vão contribuir para a nossa saúde, para a nossa energia, que é a nossa alimentação, não é? A forma como nós nos alimentamos. Eu achei super interessante, e acho que a Sara também, porque ao estudarmos um bocadinho aqui a informação que você nos enviou, você participou na formação de Lifestyle Medicine em Harvard Medical School, não é? Exatamente. Como é que é, aprender numa escola tão prestigiada como Harvard? Bom, neste caso, a medicina de estilo de vida, nós nutricionistas abordamos a alimentação como um dos pilares de estilo de vida, não é? E, obviamente, nós trazemos sempre a importância do exercício físico, portanto, de um estilo de vida com menos stress, só que, de facto, a medicina de estilo de vida abrange vários pilares, como a alimentação, o exercício físico, a gestão de stress, a conexão social, a gestão das emoções. Portanto, vários pilares que, quando nós olhamos para a pessoa, vamos perceber que mudamos a alimentação, sim senhora, já vai trazer muitos benefícios, mas se aquela pessoa continuar sedentária, acaba por não ter os mesmos benefícios. Ou então mexemos na alimentação e mexemos no sedentarismo, mas a pessoa continua a estar muito estressada e com uma gestão emocional, se calhar, um bocadinho mais desafiante. Então, quando nós também mexemos um pouquinho nessa área, eu costumo dar esta analogia de uma mesa, que é quase como temos uma mesa, e se as perninhas estiverem um bocadinho mais equilibradas, a mesa fica mais estável. Então é bom abordarmos, e por isso daí a minha necessidade de aprender mais. Portanto, eu sou certificada em medicina de estilo de vida e aprender mais sobre todos os pilares, embora eu não tenha competências para falar sobre atividade física ou prescrever atividade física, mas nós, como nutricionistas, incentivamos esse estilo de vida cada vez mais abrangente, mais alargado, para que a pessoa tenha essa sua mesa um bocadinho mais estável e não só um dos pilares mais trabalhados, porque os outros vão... É um exemplo que eu costumo dar muito, porque às vezes nós podemos ter o nosso foco total na alimentação, mas os outros pilares vão todos ou contribuir ou tornar aquela situação mais desafiante. Então teremos sempre ali o desequilíbrio, não é?
também é licenciada em Ciências de Educação. Sim. Como é que isso lhe ajuda na parte da nutrição? Bastante, porque eu sempre gostei muito de trabalhar estas questões do desenvolvimento humano. Que eu costumo dizer aos meus pacientes que tudo o que eu falo com os meus pacientes, as minhas alunas, é um trabalho que eu faço para mim também. Portanto, este autoconhecimento, autodesenvolvimento. E, portanto, essa primeira formação inicial que eu tive ajudou-me também a perceber como é que é o processo de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento do ser humano e como é que nós podemos, de uma forma mais efetiva, mais eficaz, trazer essas mudanças, porque ao fim de contas o nosso estilo de vida implica mudanças comportamentais e mexer no comportamento humano é algo muito desafiante, não é? Sim. Porque a maioria das pessoas se calhar acha que para emagrecer, eu trabalho muito com emagrecimento consciente, eu costumo dizer que é sem dietas, vamos de facto aprender a comer e mudar o nosso estilo de vida, mas às vezes as pessoas acham que para emagrecer eu só preciso deixar de comer. Mas, na realidade, há uma série de hábitos, de comportamentos, de padrões de pensamento, de padrões de atuação que eu vou ter que primeiro conhecê-los para depois perceber como vou implementar essas mudanças para que consiga solidificar novos hábitos, novos comportamentos. Portanto, tudo isso ajudou-me a complementar a área técnica e científica da nutrição com a área mais de desenvolvimento, aprendizagem, educação do ser humano, não é? Porque a nutrição é muito de reeducação do nosso padrão alimentar e do nosso estilo de vida. Nós vivemos num tempo em que parece que a alimentação se tornou algo super complicado. Talvez por causa do excesso de informação, desinformação. Hoje em dia, embora temos muitos profissionais, tal como a doutora, e também mencionar que é coach de nutrição comportamental, não é? Ou seja, temos bons profissionais, só que parece que as pessoas estão receosas, porque uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e tornou-se tudo muito complicado. Como é que, numa primeira fase, para alguém que quer realmente ter esses pilares equilibrados, pode descomplicar? Podemos começar. Ok. Bom, esse de facto eu acho que é o ponto onde nós vamos começar sempre quando fazemos aqui uma mudança deste estilo de vida. É que de facto aquilo que acontece é que nós estamos a complicar demasiado uma coisa que ela não é assim tão complexa. É desafiante, mas não é tão complexa como as pessoas às vezes fazem esse processo. Porquê? Porque nós quando olhamos para trás, há 40 anos atrás, eu tenho 47, portanto, há 40 anos eu já tinha um estilo alimentar que era muito baseado. Eu costumo partilhar muito esta história, até partilhei dentro do meu livro também. Que ou eu ia a um agricultor perto de casa ou eu ia a uma mercearia também perto de casa, que era muito pequenina. O pão ia comprar à padaria, a carne ia comprar ali ao talho, tinha uma peixaria também. Ou seja, ali na minha zona, a minha mãe dizia, olha, vai lá então comprar isto e aquilo. E lá ia eu comprar nestes locais. Então, basicamente, barritas, cereais, bolachas, chocolates, nós não tínhamos a variedade que nós temos hoje. E fazíamos bolos, claro que sim, fazíamos uns bolos, uns biscoitinhos, mas de facto a base da nossa alimentação diária era uma alimentação muito mais natural, muito menos processada, muito menos embalada e de facto eu costumo dizer que nós estamos todos aqui. E se calhar podemos até dizer que nessa altura tínhamos um peso mais equilibrado, tínhamos mais energia do que algumas pessoas agora que olham para a sua vida e dizem assim, mas quando eu tinha 20 ou 30 anos eu de facto sentia melhor. Só que entretanto, se calhar aos 20 e tal, com a entrada no mercado de trabalho, com se calhar descurar algumas coisas que foram os princípios da alimentação na infância, mudei várias coisas e agora parece que de facto o meu corpo também está a mudar. Porquê? Porque os nossos hábitos também se mudam. Então, embora que nós tenhamos hipermercados com centenas de metros quadrados com milhares de alimentos ou géneros alimentícios, eu costumo fazer as minhas compras em superfícies comerciais mais pequenas e costumo também falar sobre isso. E porquê? Porque quando nós vamos a uma superfície muito maior, nós temos tendência a... Deixa-me ver então quais são as bolachinhas mais recentes. Deixa-me então ver quais são, sei lá, o chocolatinho, a novidade. Então às vezes nós temos tendência a
querer comprar mais, porque temos muito mais à disposição. Alguns destes alimentos também têm um valor bem reduzido, alguns desses alimentos que não têm uma qualidade nutricional tão interessante. Então acabamos por muitas vezes ir rápido ao supermercado com fome, sem lista de compras, então somos muito tentadas pelo visual, não é? Ou seja, aquilo chama-nos muita atenção, às vezes estão estrategicamente colocados em determinados locais, e junta-se ali a fome e a vontade de comer e depois de repente vemo-nos com excesso de peso, eventualmente surgimento de algumas patologias, a diminuição da nossa energia, várias complicações até gastrointestinais, por exemplo, e depois queremos então reverter aquilo fazendo a chamada dieta, não é? Sim. Que é comendo cozidos e grelhados, coisas sem sabor, sem cor, restringindo alguns grupos alimentares, como se calhar, por exemplo, os hidratos de carbono, que são das coisas mais frequentes, e depois dizemos que nós não conseguimos aguentar aquela dieta para o resto da vida. Então, porquê? Porque nós, de facto, estamos a complicar muito. Mas isto não quer dizer que seja uma responsabilidade do consumidor atual, porque, de facto, hoje existe muita informação. E isso gera alguma confusão sobre realmente o que é que eu vou fazer. Então aqui a minha mensagem sempre no meu livro, no meu programa Leve para Sempre, é sempre vamos voltar um bocadinho àquilo que era a nossa infância. Uma alimentação mais natural, uma alimentação mais colorida, mais variada, porque não comer a sopa no início do almoço e do jantar, que é um hábito que nós também, se calhar, em muitas famílias estamos a perder, porque não trazer mais hortícolas, mais frutas para o nosso dia, porque não comer um pão de boa qualidade, sim, com um recheio também de boa qualidade, com uma fatia de queijo, por exemplo. Ou seja, para que é que nós andamos a ir buscar alimentos mais complexos, que nós às vezes também não entendemos muito bem o que é que está lá dentro misturado. E há um preço a pagar, porque ao falar isso, a pessoa diria, mas isso vai levar muito tempo, eu posso já comprar este pão já aqui, este pão brioche já está aqui no supermercado, em vez de ir lá à padaria que é mais longe. Eu posso já, enfim, comprar uma lasanha já pronta e em vez de ter que ir a casa e fazer sopa, não sei o quê. Ou seja, há um preço a pagar. Claro. Eu quero ser saudável, nos dizem que corre hoje também por causa da rotina, né? Hoje estamos muito mais acelerados, mal paramos, estamos sempre a trabalhar, mas há um preço a pagar. Se a pessoa quer ser saudável, e, como falou, tem muita coisa estratégica nos supermercados, tem muitas distrações para nos desviar das boas rotinas que tínhamos dos nossos pais e dos nossos avós. Se a pessoa quer ser saudável, vai ter que fazer esse esforço. Mas o engraçado é que não precisa de ser assim um esforço tão grande. Porque um dos pilares que eu trabalho também é a confecção culinária e a escolha dos alimentos. Então, nós, de facto, podemos ter uma lasanha comprada no supermercado que só pomos no forno, mas nós também podemos ter refeições em que nós fazemos de uma forma muito rápida, muito saborosa e fazemos em 5 minutos. Por exemplo, se calhar as pessoas não sabem cozinhar cuscuz. Cuscuz é trigo, tal como a massa, por exemplo, não é? Só que enquanto que eu tenho que ferver a massa, esperar aquela coisa, com o cuscuz eu ponho numa tacinha, ponho água a ferver, ponho um recipiente a tapar. Em 3, 4 minutos o cuscuz absorveu aquela água. Eu normalmente ponho temperos, bastantes ervas aromáticas, parto um pimento, uns brócolos, ralo, pode ser tudo cru, uma courgette, cortar assim fininho, abrir uma lata de atum, pôr um bocadinho de espinafres e tomate também a acompanhar a refeição e em 10 minutos temos uma refeição saborosa, prática, equilibrada. Ou seja, o que existe também é muito desconhecimento sobre como é que nós poderemos cozinhar de forma rápida, prática e deliciosa. Porque ninguém sobrevive. Por isso é que as dietas tradicionais, nós nutricionistas obviamente utilizamos este termo dieta de uma forma técnica, mas o que é comumente utilizado? Vou fazer uma dieta. Já se sabe que é alguma restrição. Às vezes a pessoa fala assim de uma forma... Eu não quero fazer, mas vou ter que fazer porque parece que é uma comida sem sabor, são os cozidos e grelhados sem sabor. Então não tem que ser assim, aliás, não deve ser assim. A modificação do nosso estilo alimentar, ela deve ser sob a perspectiva de: será que eu consigo fazer isto para o resto da minha vida? Porque se eu conseguir adotar este estilo de alimentação e este estilo de vida para o resto da minha vida, então está tudo certo e vou manter os resultados. Agora, se eu embarco numa modificação e digo, se calhar preciso só de um mês para atingir o objetivo que eu quero, ou 2 meses,
e depois vou voltar então à minha vida. Então isso não vai dar, porque depois eu vou reverter outra vez os resultados, não é? Uns comportamentos levaram os resultados, se eu volto aos comportamentos anteriores, eu volto a ter os resultados anteriores. E também temos que pensar que muitas vezes não é só para nós. A dieta que nós vamos fazer, se nós vivemos sozinhos, é só para nós, mas por norma, quem não vive sozinho, não é? Tem as outras pessoas também, tem os filhos, tem o marido, tem a esposa, tem as pessoas que estão com eles, e também é importante perceber que se nós conseguirmos ter uma alimentação minimamente equilibrada, principalmente aos nossos filhos, vamos estar a ajudá-los também a eles no futuro saberem fazer escolhas melhores, não é? Sim. Porque muitas vezes, antigamente, havia crianças com excesso de peso, uma ou outra, mas não era normal. Porquê? Porque nós íamos fazer aquelas coisinhas muito típicas, não é? Nós íamos ao frigorífico e não encontrávamos, ou íamos à prateleira na despensa e não encontrávamos aquilo cheio de bolachas e de doces. Geralmente era a bolacha Maria, que era o mais popular. E pronto, essa aí não falhava. Essa não falhava e geralmente era mais por ali, não é? Portanto, se nós conseguirmos entender também que quando nós fazemos isso, estamos a ajudar quem está connosco, não é? Vamos também proporcionar também momentos bastante interessantes, porque quando nós cozinhamos, é bom. Às vezes não é bom cozinhar todos os dias. Eu não sou amiga de cozinhar todos os dias. Então, às vezes cozinho eu, outras vezes cozinha o meu marido, outras vezes cozinha a minha filha, pronto. Vamos ali variando um bocadinho, mas é bom nós termos essa prática, não é? Porque hoje em dia nós dizemos assim, não temos tempo. Mas se nós pensarmos que para cozinhar a gente não precisa exatamente às vezes de 1 hora, precisamos de meia hora, 40 minutos, se calhar aquele bocadinho em que estamos ali a preparar o comer e até acabamos também por trazer um bom ambiente familiar, não é? É. E outra das coisas que eu também incentivo muito é, de facto, aprendermos a não cozinhar todos os dias, mas fazermos refeições que parecem frescas. Porque aí nós vamos ganhar horas na nossa semana e isso vai nos manter... porque muitas vezes nós temos que ter um reforço dos nossos comportamentos. Então, quando nós fazemos alguma coisa que se torna positiva na nossa vida, nós sentimos incentivados a continuar. Ora, se eu estou a fazer uma refeição que não me atrai, eu não sou reforçada a continuar. Se eu gasto muito tempo na cozinha que me está a ocupar tempo que eu faria com outras coisas, também não sou reforçada a continuar. Então, se de facto nós começamos a cozinhar e aquilo nos sabe bem e é prático, então eu reforço o comportamento que aquilo é um bom caminho. E se por outro lado eu também percebo que chego ao final da semana, agora até já sei fazer refeições que me dão para outras refeições, então eu digo, uau, então afinal estou aqui no bom caminho. Por exemplo, uma sugestão que eu costumo dar muito é fazer, quando nós vamos pôr um tabuleiro no forno, fazemos logo para mais do que uma refeição. Então eu costumo colocar legumes no forno, um salmão embrulhado em papelote e batata doce. E se couber, dependendo para quantas pessoas estamos a cozinhar, às vezes ainda ponho uma pescada e às vezes misturo outros vegetais que sejam um bocadinho diferentes. Para quê? Porque quando nós temos aquele tabuleiro, e tempero com várias ervas aromáticas, que isso é o segredo, e tempero com pouquíssimo azeite, uma colher de sopa para um tabuleiro. Normalmente as pessoas acham isso muito desafiante, mas quando participam nos meus workshops culinária veem que de facto o sabor é incrível. Então nós montamos aquele prato com um bocadinho de batata doce, com um bocadinho de salmão e com alguns dos vegetais. Temos uma refeição. No dia a seguir voltamos a aquecer ali no forno, mas já utilizamos a pescada ou outros vegetais e mais outra vez o bocadinho da batata doce ou algum arroz que tenha sobrado ou um cuscuz que fazemos ali em 5 minutos e portanto nós temos de facto numa das refeições, num dia já cozinhamos para 2 dias. Exato. E às vezes podemos cozinhar para mais se também guardarmos no frigorífico ou se congelarmos. E quando estava a dizer que de facto as nossas crianças precisam deste nosso exemplo, isso às vezes nós não conseguimos, em algumas pessoas que eu acompanho não é tão perceptível a noção que o comportamento que eu tenho em casa estou a passá-lo para os filhos, porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu preciso de emagrecer, então eu vou comer diferente e os meus filhos comem aquilo. E como nós adultos é que mandamos, parece que fica tudo muito claro que a mãe ou eventualmente o pai precisam de fazer uma alimentação diferente e as crianças não. Só que dentro deles cresce aquela ideia, então mas a minha mãe ou o meu pai não come arroz, não come batata, não come massa, então é porque se calhar não é bom, não é? Então se calhar é porque isso faz mal. Ou às vezes quando os pais não comem sopa, mas eu tenho que comer sopa, então se calhar a sopa não é assim muito bom, porque os meus pais não comem, não é? Porque é que eu sou obrigada a comer? Então quando nós não reforçamos esse comportamento de família, ou seja, quando nós não comemos todos da mesma forma, isto vai estar a passar uma mensagem
para as nossas crianças. E essas crianças ou vão crescer com alguns receios em relação a alguns alimentos, ou algumas opiniões em relação a alguns alimentos, ou então, se realmente não for favorecido esse tipo de alimentação para as crianças, elas vão crescer e chegam à idade adulta, a idade em que o metabolismo se calhar começa a desacelerar com o stress, trabalho, todos os desafios, e não comem hortícolas, não comem fruta, não comem algumas coisas de forma mais natural. E aquilo que se calhar durante a infância e a adolescência pode não se ter traduzido em excesso de peso, nem obesidade, nem em algumas situações patológicas, pode eventualmente mais tarde traduzir-se porque de facto aquela criança não tem hábitos alimentares equilibrados porque não os construiu na idade onde eles seriam mais fáceis de perdurar. Portanto, isto acaba por ser aqui uma pescadinha de rabo na boca em vários sentidos. Tem um programa, para além do livro, tem o programa Leve para Sempre também. Exato. E neste programa eu fui juntando ao longo dos anos, portanto é o programa que já existe há 6 anos, foi o primeiro programa online, em grupo, com mulheres, de emagrecimento consciente sem dietas a existir em Portugal. Portanto, quando ainda não se falava assim em Zoom, em coisas assim online, de facto foi o primeiro a existir há 6 anos. Estamos agora em janeiro, nesta turma 42, a celebrar os 6 anos do programa. Muitos parabéns. Obrigada. E de facto dá-me muito prazer, portanto tenho muito orgulho em todas as mulheres, centenas de mulheres que já passaram pelo programa. Portanto, estamos a falar em 42 turmas ao longo destes anos e já foram eliminados mais de 9.000 quilos contabilizados, ou seja, eu faço sempre uns questionários, mas não fazia no início do programa, então foram muitos mais aqueles que se perderam, mas estes são os contabilizados. E eu tenho dentro do programa, eu trabalho todos os pilares que eu mencionei, portanto, a alimentação, o exercício físico, a gestão das emoções, a gestão emocional, a conexão social, o sono, portanto, são os vários pilares que modificam aqui o nosso estilo de vida de uma forma mais sustentada para trazermos este equilíbrio. Porque equilíbrio não quer dizer perfeição, quer dizer, de facto, nós estarmos a tentar a rodar os vários pratos que nós temos na nossa vida e tentar mantê-los equilibrados. E dentro deste programa eu também trabalho muito o conceito de família. Nós temos inclusivamente uma sessão específica para as famílias, para eu ajudar as famílias a perceberem o que é que aquelas mulheres, que no caso podem ser mães, podem ser esposas, estão a fazer dentro do programa e de que forma é que em família, em conjunto, nós podemos levar a criar este espírito de estilo de vida saudável dentro da família, porque eu não trabalho só com a mulher. Muito bom. Para quem está a assistir o programa, com certeza nós ouvimos sempre testemunhos, nós gostamos muito que as pessoas compartilhem testemunhos. Tem sim algum caso que até hoje lhe tenha marcado, essas 46 turmas que já teve, algum em específico que lhe tenha marcado? Muitos. Eu já levei alguns testemunhos a alguns programas de televisão, mas eu tenho 2 casos de senhoras com mais de 60 anos, portanto, na menopausa, que às vezes costuma ser uma pergunta que me fazem muito, mas se calhar na menopausa já não consigo. E de facto eram pessoas com mais de 60 anos, na menopausa, sedentárias a vida toda, com obesidade a vida toda e que estavam em lista de espera para uma cirurgia de obesidade, portanto, de redução de estômago. E que eliminaram mais de 30 quilos. Uma delas foi 34 e a outra foi 30 e, portanto, mudaram o seu estilo de vida, tornaram-se fisicamente ativas, mudaram a sua alimentação, não comiam vegetais, não comiam nada destas coisas que achavam que não gostavam. Agora não passam sem isso. De facto, tornaram-se muito mais, com mais energia, com mais vitalidade. A sua autoestima, claro, modificou completamente, a sua confiança em si própria, tudo aquilo que envolvia aquelas mulheres que as fazia ficarem cada vez mais presas naquela situação. Portanto, foi uma conquista após a outra, começaram a verificar que de facto conseguiam, não saíram da lista de espera logo no início, porque no início existe muito aquela ideia, se calhar não vou conseguir, se calhar é como no passado, mas de facto nós trabalhamos de uma forma tão progressiva, tão faseada, tão natural, porque o que nós estamos a trabalhar de facto não é uma mudança de um lado para o outro, uma restrição, o fugirmos da vida social, o fugirmos da família. Estamos a trabalhar as coisas com subtileza, passo a passo, com muita estrutura, com o meu método, para que a pessoa
consiga então ter esses reforços, essas conquistas e perceber que de facto está no caminho certo. E hoje em dia, quando eu pergunto, mas imagina-se a fazer o que fazia antigamente, nem pensar, porque este agora é o meu estilo de vida, é aquele que eu sei que consigo manter para sempre, porque me dá prazer, faz-me sentir bem. É engraçado que vemos que o corpo foi desenhado para trabalhar de uma certa forma, de certa maneira. E lá está, essas senhoras não comiam legumes, não comiam verduras e mudaram o seu estilo de vida, não só a alimentação, também mais ativas, como mencionou, e sentem outra disposição, ou seja, não vale a pena tentarmos fugir à verdade. Se o corpo é programado para se mexer, para comer certos alimentos, para ter esse equilíbrio, automaticamente vamos sentir muito mais bem dispostos se a gente corresponder às necessidades do corpo. Muito mais. É que acontece uma coisa muito que as pessoas às vezes não se apercebem. É que quando nós comemos algum alimento processado, mais industrializado, que não é tão rico em nutrientes, não é só a agressão que nós estamos a fazer ao nosso corpo, é também o que estamos a impedir que entre. Porque quando eu como, sei lá, um coração com chocolate, eu se calhar não vou comer um pão com queijo. Então, aqueles nutrientes que eu iria obter de um alimento mais equilibrado, eu não os tenho, porque ele foi substituído por outro alimento com uma qualidade nutricional menor, com mais gordura, aditivos alimentares, sal e por aí fora. Então, quer dizer que eu estou a agredir, estou a inflamar, mas não estou a colocar as coisas importantes. A mesma coisa quando eu, por exemplo, abdico dos vegetais ou da sopa e acabo por ingerir uma carne com muito mais gordura, com uma fritura, um arroz ou uma massa também cheio de molhos. Na realidade, eu também terei a oportunidade de vitaminas, fibras, minerais, de entrarem naquela refeição. Estamos a perder. Exatamente. Portanto, não é só o que nós estamos a agredir, é também o que nós não estamos a incluir. Portanto, uma das palavras muito importantes que eu costumo utilizar é: eu não estou preocupada com o que é que eu vou restringir, eu estou preocupada com o que é que eu vou incluir na pessoa que confia no meu trabalho, na minha aluna, no meu cliente, o que é que eu vou incluir. Esse é sempre o meu foco. Certíssimo. Boa. O programa Leve para Sempre é online, você tem várias turmas, se não me engano, 2 em 2 meses, não é? Sim. E isto está a decorrer. Não só isso, temos agora o livro. O livro é para aquelas pessoas que gostariam de conhecer um bocadinho mais do método antes de falarem consigo? Exato, o livro ele surgiu um pouco porque eu de facto tenho algumas pessoas que não poderiam fazer a consulta por uma questão financeira. Ok. Então às vezes quando me perguntavam, e eu pensei assim, que o livro já é de 2020, portanto já o publiquei há 4 anos, e eu sempre pensei de que forma é que eu posso chegar àquelas pessoas que de facto não conseguem, se calhar, marcar uma consulta de nutrição. Então eu compilei o meu método no livro. Então hoje em dia eu recebo testemunhos, porque no final do livro tenho o meu e-mail, e eu recebo testemunhos de pessoas que disseram: olha, eu de facto nunca consegui marcar consulta consigo, ainda não consegui fazer o seu programa, mas eu comprei o seu livro. Portanto, com o investimento bem reduzido de um livro, a pessoa conseguiu colocar em prática toda esta jornada de um emagrecimento mais saudável, porque tem várias etapas, tem várias reflexões, trabalha também aqui a parte da mentalidade da pessoa, não só a alimentação, trabalha a organização, portanto trabalha aqui vários fatores que vão fazer com que a pessoa faça um percurso de perda de peso, mas de modificação deste estilo de vida. Portanto, ele surge muito nesse sentido. Sim, e também mencionar que não só o livro tem todos esses ensinos, mas também tem, se não me engano, 100 receitas incluídas, ou seja, a parte prática. Já vi que você é uma senhora muito prática. Exatamente. E tem, acho que é mais para aqui para a parte final, certo? As receitas para as pessoas poderem praticar. Tem um link aí logo na capa inicial, nessa dobrazinha. Tem aí em baixo um link, mesmo em baixo. Aqui. Nessa parte aí de baixo tem um link, exato, para fazer o download das 100 receitas. Portanto, tem receitas vegetarianas, tem receitas normais, porque às vezes as pessoas também me perguntam se é apto para vegetarianos, tem receitas de almoço e jantares, tem lanches, tem pequenos almoços, tem saladas, portanto, tem várias opções para que a pessoa consiga, de facto, colocar em prática, porque eu acredito muito que a modificação deste nosso estilo de vida tem que vir acompanhada com as ferramentas. Portanto, não pode ser só o falar, não é? Tipo, vamos comer isto e vamos comer aquilo, mas depois a pessoa chega a casa, ou por um lado não sabe comprar, ou por outro lado não sabe cozinhar, então acaba por se perder no caminho desta jornada mais leve. Já vi que tem aqui também espaços para preencher. Exatamente. Também há trabalho de casa? Isso é um trabalho de casa contínuo, quer seja no meu programa, quer seja na minha consulta,
quer seja no livro, eu faço sempre a pessoa refletir, porque o primeiro passo da mudança eu costumo dizer que é a consciência. Então nós não conseguimos mudar uma coisa que nós ainda não sabemos o que é que estamos a fazer ou para onde é que precisamos de ir. Então tenho aqui muitas reflexões, como é que eu estou a organizar o meu dia, como é que eu me sinto, como é que eu observo as minhas escolhas, se eu como rápido ou não, se eu me sinto saciado ou não, quando é que eu petisco, quais são as horas. Então nós fazemos primeiro quase como um raio-x, o que é que está a acontecer na minha vida, que é para depois desse diagnóstico inicial nós conseguimos estabelecer as ações a tomar, porque ao fim e ao cabo toda esta modificação é baseada num diagnóstico e em ações e no acompanhamento dessas ações até atingirmos os nossos resultados e mantermos. Algo que também é muito importante na parte da nutrição é a nossa parte das emoções, não é? Porque as nossas emoções também regulam bastante aquilo que comemos. Exatamente. E lá está, novamente entramos aqui em ciclo. Se nós começarmos a observar bem tudo isto que nós estamos aqui a abordar, as minhas emoções elas são influenciadas também pelo tipo de alimentação que eu ingiro. A minha alimentação pode ser benéfica para o meu intestino, pode ser benéfica para o meu cérebro, ou seja, pode ajudar todo o meu organismo a estar mais resistente para esta parte do humor, da irritabilidade, das nossas emoções. Pode estar mais protetor ou, pelo contrário, menos. Ou seja, então, quando eu tenho uma alimentação que é mais desequilibrada, eventualmente mais rica em açúcares, em aditivos alimentares, onde eu não tenho aqui uma flora intestinal tão protetora, porque é no intestino que nós produzimos aqui a serotonina, que nos vai dar assim um bem-estar e uma maior tranquilidade, então, de facto, acabamos por tudo fica um bocadinho mais desregulado. Mas, obviamente, as emoções não têm só a ver com a nossa parte física ou com aquilo que nós ingerimos, mas também tem a ver com a forma como eu me observo a mim, observo o mundo, ou seja, como é que eu estou a lidar com os desafios do meu dia-a-dia, porque muitas vezes eu tenho muitos casos de pessoas que referem uma alimentação bem impulsiva, muitas vezes ao final do dia, como que uma forma de conforto, não é? É o descomprimir de um dia de trabalho, de algumas emoções se calhar reprimidas, de alguns desafios, de algumas frustrações e que muitas pessoas encontram conforto na comida. Só que é um conforto, é um doce amargo, não é? Porque por um lado imediatamente sabe muito bem, mas logo a seguir vem aquele sentimento de revolta, de frustração, porque é que eu fiz isto quando eu disse que não iria fazer, porque é que eu estou a voltar outra vez ao mesmo. Então, eu costumo ajudar, quer seja em consulta, quer seja no programa, eu costumo ajudar a identificar também as emoções. Então lá está outra vez o passo da consciência. Qual foi o gatilho? O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer na minha vida? E começamos a recuar um bocadinho para trás. Se eu estou a ter esta situação na minha vida, se eu todos os dias fico, sei lá, frustrada, chateada com uma coisa que está a acontecer sucessivamente na minha vida, se calhar eu não posso ficar focada naquele momento. Se calhar tenho que andar para trás para descobrir o que é que está a provocar aquela situação. Será que eu fico estressada com o trabalho porque eu não organizei o meu dia de trabalho? Será que eu não geri os meus horários? Será que eu não dei prioridade às tarefas mais prioritárias e chego ao final do dia com a sensação que não fiz nada, que estou assoberbada de trabalho, que não dei andamento e que depois vou compensar com a comida, não é? Ou aquela sensação, será que eu duvido de mim, não acredito em mim e isso faz-me estar sempre na dúvida, na ansiedade e também encontro conforto na comida? Ou seja, de facto, nós temos também que olhar um bocadinho para dentro e perceber quais são os nossos padrões de pensamento, quais são os nossos padrões de ação, porque um pensamento vai gerar um sentimento que por sua vez gera uma ação, e qual é a interligação disso com a comida. E depois eu costumo também identificar formas alternativas de nós lidarmos com o stress, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem outras formas também eficazes de lidar com aquela sua emoção. Nós podemos dar um passeio com um animal de estimação, nós podemos fazer uma caminhada, fazer exercício, nós podemos ligar uma pessoa amiga, nós podemos ler um livro que nos vai colocar noutro estado emocional, nós podemos ouvir uma música. Quantas vezes nós não estamos num determinado estado emocional, ouvimos uma música diferente e parece que de repente arrebitamos. Quando mudamos de ambiente, se formos sair com os amigos, se calhar também modificamos esse nosso estado. Então às vezes nós temos que explorar outras alternativas para perceber
que a comida não é a única forma de conforto para lidar com aquelas emoções. Isso é uma coisa imediata, mas depois também temos que perceber como internamente lidar de melhor forma com essas emoções para começar a desligar aqui um bocadinho estes dois polos. E dentro do programa Leve para Sempre existe uma área, um subprograma, digamos assim, lá dentro, que se chama mesmo Levemente, Programa Levemente de Fortalecimento Interior, que é para nós começarmos a desligar estas relações todas entre a emoção e a comida, porque elas em muitas pessoas estão completamente conectadas. Interessante. Vocês alguma vez tiveram a oportunidade de fazer, ou seja, um encontro com a turma? Acho que seria algo... Olha, fizemos este sábado passado. Ai, foi? Olha, isso é interessante. Sim, ou seja, com uma parte muito reduzida de algumas alunas, porque eu já fiz um encontro presencial no Porto, onde eu moro, e em Lisboa, em 2019, onde eu juntei realmente alunas das turmas. Só que, entretanto, não é? Tivemos aquela nossa situação que todos conhecemos, passamos momentos desafiantes em que toda a gente se afastou e parece que ainda estava a custar aqui um bocadinho voltar aqui aos encontros físicos. Então eu decidi que este ano era o ano, então vou ter de facto um encontro maior aqui em Lisboa mais para a frente, antes do verão certamente, mas eu quis começar já e criei aqui um evento bem pequenino, onde eu pude abraçar realmente algumas das minhas alunas, estar com elas, ver aqui a sua evolução. Vão cozinhar juntos? O que é que vão fazer? Vão passar? Este não cozinhamos juntos, este fomos aprender como lidar com as refeições num restaurante bem agradável, para nós também aprendermos a lidar com as refeições sociais. Ok. Então nós fizemos o encontro e depois tivemos essa refeição que tinha sobremesa, tinha essas coisinhas todas para nós sabermos lidar também com essas refeições sociais. Mas eu também no passado, antes também da pandemia, também fiz um retiro e nesse retiro são 3 dias e esse retiro de facto é para nós cozinharmos juntas, portanto passamos todos os dias a cozinhar, a montar os nossos lanchinhos, portanto era uma parte prática onde aprendiam também e vivíamos ali em conjunto um estilo de vida de manhã à noite, portanto aí foi intenso. É muito interessante. Em relação também aqui à parte das refeições, é necessário nós fazermos as refeições, com isto quer dizer, temos que fazer sempre o pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, a ceia, é sempre necessário fazer estes passos todos? Porque por vezes temos pessoas, por exemplo, que não se identificam muito com o pequeno almoço. Como é que podemos fazer? Bom, primeiro de tudo, nós não temos que ter uma regra fixa. Agora, nós temos é que observar se o que eu estou a fazer me está a trazer os resultados que eu quero. Por exemplo, se eu for uma pessoa que saio de casa sem tomar o pequeno almoço, mas quando eu for fazer o meio da manhã ou o almoço, eu tenho uma atitude de tranquilidade, de seleção daquilo que eu vou comer, que faço escolhas relativamente equilibradas, então está ótimo. Agora, se sou aquela pessoa que sai de casa na pressa, não quis tomar um pequeno almoço porque não estou habituada, porque a toda a vida se calhar é aquela correria de manhã. Só que depois vou tomar um pequeno almoço ao café com uma natinha e um café, então se calhar isso não é uma boa opção. Ou aquela pessoa que se calhar não vai ao café e também não come nada à meia da manhã, a primeira refeição do dia é o almoço, mas almoça depois no restaurante, começa pelas manteigas, pelo pão, não é? Pelas aquelas entradinhas todas e depois de facto também tem uma alimentação bastante exagerada em termos de quantidades àquela refeição. Ou então outras pessoas que, por exemplo, não gostam de lanchar, até fazem um pequeno almoço, almoçam, mas depois não gostam de lanchar. Ai não, eu não gosto, prefiro assim. Só que depois chegam a casa e comem muito mais quantidade e se calhar a opção não é a mais equilibrada do que se comeriam se fosse também distribuída ao longo da tarde. É a hora do lobo, não é? Porque chegam àquela hora que tipicamente se chama a hora do lobo, em que se junta a disponibilidade de alimentos, portanto, chego a casa, tenho lá os alimentos todos que normalmente nós gostamos, as quantidades são livres, eu já não tenho a observação de ninguém, portanto, ninguém está a ver o que é que eu estou a comer, eu como livremente e como muito rápido, muita quantidade e normalmente as coisas que me dão mais prazer, que na maioria das vezes são também mais calóricas e às vezes também já existem lá em casa. Portanto, não há problema nenhum se a pessoa quiser fazer uma alimentação com horários diferentes, desde que tenha uma atitude mais objetiva em relação à alimentação. Só que na maioria dos casos que eu acompanho,
as pessoas têm uma reação muito, para já são reativas e são mais emocionais. Portanto, eu sou reativa porque eu estou com fome, então eu vou comer tudo e vou comer mais rápido, e também vou juntar aquela pressão às vezes do dia e vou comer as coisas que são mais satisfatórias, que me dão realmente aquele prazer. Pode ser bolachinhas, pode ser o presunto, não sei, essas charcutarias, depende do gosto da pessoa. Portanto, não há, digamos, uma regra. Mas o que é que eu tenho, de facto, na minha experiência, o que é que eu observo? E não é na minha experiência, isto diz-nos a forma como o nosso corpo funciona. Nós, quando estamos num período muito prolongado sem comer, a não ser que a pessoa tenha uma atitude de, sim senhora, eu estou a perceber que eu estou com fome, mas sou eu que vou decidir, mas na maioria dos casos, um período mais longo sem comer vai sinalizar o nosso corpo que nós estamos, de facto, a precisar de alimento, porque o alimento é o combustível para as nossas atividades diárias. Então vai promover ali um estímulo para que a pessoa se sinta impelida a comer, e normalmente vão ser hidratos de carbono porque é uma energia mais rápida que nos vai dar, de facto, mais esse combustível e essa energia. Então normalmente é isso fisiologicamente que acontece. Então quando nós comemos de forma mais espaçada, mas com alguma regra, portanto, entre o período de digestão, portanto, se nós tomamos o pequeno almoço, fizemos o meio da manhã, se calhar vamos almoçar de forma mais tranquila. Fazer um lanchinho à tarde, em alguns casos eu recomendo 2 lanches, porque o período é muito longo, para evitar a pessoa chegar a casa com aquela vontade de comer. E se fizer um jantar, portanto, a pessoa acaba por sentir com as glicemias mais equilibradas. E quando eu tenho a minha glicemia, o que é isto? É quando eu ingiro um alimento, uma refeição, que seja equilibrada em proteína, hidratos e algumas fontes de gorduras boas, quer dizer que a minha glicemia não vai ter um pico alto. E quando não tem esse pico tão alto, também não tem uma descida tão rápida. Então é quase como se essa energia que eu tenho dos alimentos, ela, ao longo da digestão, ela fez assim uma curva em que ela vai libertando essa energia gradualmente para as células, vai se esgotando lentamente. Então eu vou sentindo assim que já está quase na hora de comer qualquer coisa, mas não sinto aquela rapidez, aquela impulsividade. Então, quando nós temos alimentação mais distribuída ao longo do dia, respeitando estes períodos de digestão consoante o que nós estivermos a comer, isso vai nos dar mais equilíbrio para depois utilizarmos a nossa objetividade para escolhas mais conscientes. E quando esses desequilíbrios internos estão, não é? Com os picos sobe e desce, às vezes comemos coisas mais açucaradas, então vai nos dar fome mais cedo, essa vontade de comer. Então aí torna-se mais difícil nós não petiscarmos, não parecer que estamos sempre a querer comer qualquer coisa, parece que comemos e ficamos... Parece que ainda não estou saciada, parece que ainda falta mais isto ou falta mais aquilo. Portanto, esta regulação glicémica ao longo do dia é de facto fundamental. Portanto, temos aqui a mistura dos dois, que é nós conhecermos qual é o impacto dos alimentos no nosso corpo e qual é o impacto das emoções também no nosso corpo. Trabalhamos essas questões todas, mais os hábitos, o ambiente, o que é que eu tenho à minha volta, o que é que existe de alimentos à minha volta, e trabalhar também a parte da escolha desses alimentos, da confecção, da preparação, para que tudo seja delicioso e esteja interligado, para que modifique de facto o estilo de vida e não uma pecinha isolada que depois sozinha pode não fazer a diferença. A doutora fala isto com uma facilidade, não é? Parece que 2 mais 2 igual a 4, é quase isso. Doutora, você está com um programa que tem ajudado muitas pessoas, a mais de 9 mil... 9 mil quilos eliminados. E são vários meses, já perdi um bocadinho a conta, são centenas de mulheres. Você já ajudou muitas pessoas e é um programa que não só ajuda as pessoas, para quem quiser adquirir o livro, mas também para quem quiser entrar em contato consigo. Qual é o sentimento? Porque você está a transformar vidas, Sim. e não só das mulheres, Sim. mas também das famílias. Qual é o sentimento? Sim. Olha, eu sinto-me muito grata, esta é a palavra principal, porque de facto são tantas histórias, são tantos testemunhos. Nas minhas redes sociais tenho tantos testemunhos, sei lá, no meu livro também tenho testemunhos de vidas que de facto são transformadas, porque eu toco, o meu principal objetivo é mudar a saúde daquela pessoa, não é? Como nutricionista, o meu foco é de facto a saúde, mas a saúde também tem a ver com a saúde mental, não é? Então é com a nossa saúde emocional, e muitas das coisas que as mulheres me comentam no final deste processo é de facto a leveza que sentem, e nem falam dos quilos, falam da leveza mental. Ou seja, sentem-se muito mais tranquilas, muito mais leves, a autoestima de facto está diferente, confiam mais nelas próprias,
tornam-se mais resilientes e, portanto, saber que o meu trabalho consegue chegar de facto dessa forma à vida de alguém, que não é só a vida dessa pessoa, é da sua família também, porque eu tenho vários casos de maridos que emagrecem, os filhos também que começam a comer coisas que não comiam. Tenho o caso de uma senhora que ela eliminou, penso que foi 16 quilos, e o enteado eliminou 22 quilos com o que ela aprendeu e modificou em casa. Portanto, estamos a falar de facto de que quando eu toco uma mulher, acabo por tocar a sua família, portanto, e acabo por levar a minha mensagem, quer seja pelo livro, pelo programa, acabo por levar a mensagem à comunidade, que esse é o meu papel enquanto nutricionista. Não é só mudar cada uma das pessoas, mas é levar o meu contributo para a comunidade. E isso deixa-me, de facto, com uma sensação de muito orgulho nelas, mas quase como uma bênção, porque o meu trabalho, de facto, consegue tocar o outro. E isto é algo que eu trago desde a minha infância. Portanto, eu também sempre fui escoteira e sempre foi um dos meus lemas, que é colocar também a minha vida ao serviço dos outros e fazer com que as pessoas, de facto, tenham este bem-estar. E uma das coisas que todas as pessoas que passam pela minha consulta, pelo meu programa ou pela leitura do livro se apercebem, é que eu trabalho muito mais do que a alimentação, porque eu não consigo dissociar a pessoa que eu sou da profissional que eu sou. Então, para mim, nunca fará sentido tratar a pessoa com imposição, ou com obrigação, ou com restrição, porque não faz parte da minha personalidade enquanto pessoa. Portanto, eu sou adepta de caminharmos progressivamente, mudarmos progressivamente, aprendermos. Sabemos que em algum momento vamos, de facto, se calhar ter desafios, mas eu costumo usar muita expressão que nós vamos trocar o dia de desistir pelo dia de descansar. Então nós descansamos, recuperamos energia e vamos em frente, porque o nosso caminho é em frente. Então é sempre esta visão que eu quero trazer para o meu trabalho, esta visão mais de humanidade, não é? A alimentação, a nutricionista não é só tratar sobre comida, é sobre tratar o ser humano de uma perspectiva integral, e por isso eu tenho feito muita formação para conseguir chegar até cada uma das pessoas que confia no meu trabalho. E os resultados estão à vista, não é? Com tantos testemunhos e tantas pessoas satisfeitas. Eu acho que realmente que devia haver mais medicina de estilo de vida a ser explicado em Portugal, sobretudo nas escolas, não é verdade? Acho que, como se costuma dizer, naquele ditado, é pequenino que se torce pequeno, não é? Ou então macaco velho já não aprende truques novos, como quiserem escolher. Mas o que é certo é que estas são verdades que, quando falamos com profissionais como você, vemos, não, realmente isto funciona, isto é que é o caminho certo. Temos que falar mais nas televisões, nas rádios e também nas escolas. E estamos a fazer o nosso caminho enquanto nutricionistas, estamos a fazer o nosso caminho também desta educação aqui da nossa comunidade, aos pouquinhos. Além das escolhas dos alimentos, que outros aspectos do estilo de vida considera importantes para manter uma boa alimentação? Bom, estamos a falar, por exemplo, da ingestão de água, não é? Estamos a falar da alimentação com muita cor. O que é isto? A nossa roda dos alimentos, o nosso padrão alimentar mediterrâneo mostra-nos que quase metade da nossa roda são os hortofrutícolas, portanto, as frutas, os legumes, os vegetais, ter atividade física. Portanto, a Organização Mundial de Saúde recomenda que, no mínimo, nós devemos dar uns 7.000 passos diários por dia. E hoje em dia, se nós quisermos saber como é que é isso, é só pegar no nosso telemóvel, porque ele, como está sempre ligado ao GPS, tem lá uma área da saúde que nos mostra os passos que nós demos, se nós andamos com o telemóvel sempre connosco. Uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono tem que ser reparadora. Portanto, não é necessariamente eu deitar-me e dormir 5 horas e dizer que acordei fresca que nem uma alface. Não, de facto, temos aqui pelo menos 6, 7 horas por noite em que nós dormimos sem interrupções. Há pessoas que acordam durante a noite para ir à casa de banho. Eu sugiro sempre que deixem de beber água até algumas horas antes, para evitar que isso aconteça. E estarmos mesmo, de facto, a dormir descansados, evitar também a luz azul, ou seja, evitar telemóveis, computadores antes de dormir, porque isso também nos estimula a ficarmos mais despertos, para criarmos ali uma rotina de sono e para conseguirmos ter essa reparação, porque em termos hormonais é muito importante o reequilíbrio que se gera após uma noite de sono bem dormida, e isso vai ajudar em tudo. Depois também esta parte da gestão do stress, ou seja, tentar contrabalançar a nossa vida agitada
com momentos de contacto com a natureza, por exemplo. A natureza é algo que nos ajuda a reequilibrar. Portanto, quer seja pela visão, portanto, o verde é algo que nos relaxa mais, quer seja também pelo estímulo, pelo contacto, pela parte visual. Existem vários estudos feitos sobre o grounding, sobre o forest bath, que é nós irmos fazer caminhadas na natureza ou, de facto, caminharmos com os pés descalços na natureza. Portanto, isto são formas também de nós contrabalançarmos aqui o stress e com atividades também sociais e de lazer. E depois, de facto, esta conexão social também é algo que nos alimenta. Portanto, descobrir grupos com os quais nós nos identificamos. Se nós estamos num processo de modificação alimentar para um estilo de vida mais saudável, se calhar não faz sentido juntarmos a um grupo que vai jantar fora assim 3 ou 4 vezes por semana, não é? Mas se calhar pode fazer sentido juntarmos a um grupo que faz meditação ou a um grupo que se calhar faz caminhadas na natureza, não é? Ou se calhar juntarmos a um grupo de pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento humano, o autodesenvolvimento. Portanto, se calhar encontrarmos também aqui os nossos grupos, as nossas tribos que nos ajudam, as nossas comunidades que nos ajudam de facto a avançar, a estarmos próximo de pessoas que pensam da mesma forma ou que desejam os mesmos objetivos. Portanto, isso é muito mais do que a alimentação. Há sempre tempo para mudar. Sempre, sempre. Eu tenho alunas agora não sei precisar ao certo, mas com mais do que 72 anos. Eu acho que são 75, mas não consigo precisar ao certo. Se quiserem fazer parte da tribo Leve para Sempre, vocês têm as turmas de 2 em 2 meses. Exato. Como é que eles poderão saber as informações se uma turma está a decorrer ou se vai iniciar uma em breve? Como é que poderão saber? Pronto, neste momento está de facto já a decorrer, portanto as inscrições estão completamente fechadas porque eu dedico-me ali à turma para que de facto seja uma jornada incrível de 8 semanas. De facto podem me contactar pelas redes sociais, portanto é Sandra Ribeiro, nutricionista, no Instagram, no Facebook, no meu site. Portanto, é só enviar-me uma mensagem e sempre que eu abro uma nova turma eu faço sempre uma semana gratuita. Normalmente chama-se a Semana da Mulher Leve para Sempre. É uma semana onde eu já trabalho muitas questões, trabalho na prática várias coisas que eu falei aqui hoje, para que a pessoa de facto veja se identifica com o meu método, para depois avançar de facto para o programa. É uma semana completamente gratuita. Eu costumo dizer que eu não tenho a pretensão de ser a nutricionista de todas as pessoas, porque eu sei que há pessoas que se calhar gostam de uma abordagem diferente, mas eu tenho que trabalhar a abordagem com que eu me identifico, que faz parte de mim, e portanto é esta abordagem que de facto eu gosto, mais integrada, mais abrangente, e a pessoa assim ao tomar contacto com essa semana aberta, gratuita, já sabe se de facto se identifica ou não com esta abordagem mais inclusiva e mais de estilo de vida e de mudança para sempre, leve para sempre. Para podermos adquirir o livro, Ele está disponível na FNAC, na Bertrand, online, está também no meu site, portanto é só fazer uma pesquisa online ou em qualquer livraria, pode-se encontrar. podemos contar no futuro com mais livros? Bom, o meu editor já me anda a fazer essa proposta há algum tempo e eu acredito que sim, mas ainda não consigo dar uma data. São vários projetos. Em todo caso, quando tiver novidades, as portas de Manhãs da TV estão sempre abertas. Muito obrigada. Uma excelente profissional, muito simpática, gostamos muito de tê-la cá. Obrigada. Obrigada. Um prazer. Obrigada pelo convite. Então, esperamos que você tenha gostado do nosso programa. Nós trazemos mesmo profissionais e temas super interessantes para si. Esta entrevista vai estar disponível no YouTube dentro de umas semanas para você rever e partilhar com os seus familiares, com os seus amigos que veem que o que foi falado hoje realmente é para mim, é para ti, é para muitas pessoas que eu conheço e quero compartilhar. Então, estará no YouTube. Já sabe, se quiser vir ter connosco, é só entrar em contato connosco pelos nossos meios, pelo nosso e-mail, contacto telefónico e também mensagem privada no Facebook. Portanto, não perca a oportunidade de estar aqui connosco. Os próximos convidados e os próximos temas você vai ter que estar no nosso próximo programa para poder ver. Nós terminamos por aqui, mas a Curiacos tem uma grelha fantástica, não precisa de mudar de canal. Temos programas desde política, desenho animados para os miúdos, séries para quem gosta de séries. Temos todo tipo de conteúdo para si. É só cuscar um bocadinho a grelha e com certeza você vai gostar. Um dia fantástico. Exato, despedimos aqui. Seja saudável, leve para sempre. Tchau, tchau.